Oi, pessoal! Nessa videoaula, a gente está entrando na parte final do curso de cálculo, que tem a ver com áreas e integrais. Então, nessa videoaula, a gente vai começar falando um pouco sobre o conceito de área. Depois, para poder estender esse conceito para regiões curvas, a gente vai falar de séries, que são somas infinitas. Aí a gente vai ver alguns exemplos de cálculos de área e, finalmente, a gente termina definindo integral, que vai ser abordado de forma mais profunda em uma próxima aula. Tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos falar de áreas. O estudo das áreas ele vem lá dos primórdios da matemática, né? Na Grécia Antiga e no Egito Antigo. Né? Sempre houve o interesse em comparar regiões planas. Isso tem uma aplicação muito imediata, que é, por exemplo, se você tem dois terrenos e você quer saber qual é o maior. Então, você tem que saber, de alguma forma, comparar essas regiões, né? Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente estabelece um parâmetro de comparação. Digamos, esse ladrilho aqui. Vamos dizer que esse ladrilho aqui tenha 1 centímetro quadrado. Poderia ser 1 metro quadrado, poderia ser, né? Mas a gente vai dizer que ele é 1 centímetro quadrado. Então, tem 1 centímetro de lado e 1 centímetro de cada lado, na verdade, né? Cada lado tem 1 centímetro. Então, você tem aqui um quadrado, né? De lado 1 centímetro. Se eu quero calcular, por exemplo, a área desse retângulo, como é que eu faço? Bom, eu pego lá o meu ladrilho e vou preenchendo esse retângulo com ladrilhos. De modo que não sobre ladrilho e nem sobre nenhum pedacinho de retângulo de fora, descoberto, certo? Então, aqui a gente vê que são 6, né, centímetros quadrados, né? Porque a gente contando vê que são 6 ladrilhos aí. Outra forma de fazer isso, sem necessariamente preencher com ladrilhos e contar, é você mede um lado. Então, aqui a gente vê que um lado tem 2 centímetros, um lado do retângulo, o outro lado 3. 2 vezes 3, 6. Então, a gente tem 6 centímetros quadrados. Aqui a gente chega à conclusão que do retângulo igual a lado vezes. Vamos chamar então essa direção vertical de altura, né? Para a gente chamar de lado vezes altura. Certo? Então, aqui a gente vê muito simples calcular a área de um retângulo. Agora, e se eu tivesse um paralelogramo, uma figura um pouco diferente aqui? Como é que a gente faz? Bom, claro que eu não vou conseguir preencher perfeitamente esse paralelogramo com ladrilhos, certo? Eu preciso rearranjar a forma desse paralelogramo para enxergar a medida dele. Então eu vou quebrar esse paralelogramo em algumas figuras de uma forma que seja conveniente. E quando eu junto essas figuras, isso me dá aquele paralelogramo que eu tinha originalmente. Rearranjando os triângulos, olha só o que eu tenho. Certo? Então, se eu recortei aquela figura e reorganizei ela, eu fico agora com um retângulo. E esse retângulo agora é fácil também preencher com os meus ladrilhos lá. Também são 6. Né? Então, aquele paralelogramo ele tem 6 centímetros quadrados. Voltando aqui agora para a figura, olha só.
o lado desse retângulo que eu formei, ele é igual à base do paralelogramo. Então, esse lado esse lado horizontal aqui do retângulo, ele é igual ao lado a base aqui do paralelogramo, certo? E além disso, é claro que a altura do paralelogramo continua a mesma. Então, se eu colocar aqui, eu vejo que a altura é a mesma, certo? Agora, como a gente já sabe que essas duas figuras têm a mesma área, porque uma é apenas uma reorganização de pedaços da outra, então a gente pode dizer que a área do paralelogramo é o lado, né, a base, porque é igual a base desse retângulo, vezes a altura do retângulo, que é igual à altura do paralelogramo. Então, base vezes altura, certo? Então, eu usei a área do retângulo, desse retângulo que eu obtive, para calcular a área do paralelogramo. Continuando, então, se eu tenho um triângulo aqui, como é que eu posso calcular a área desse triângulo? De novo, eu não posso ladrilhar ele com quadrados de forma imediata, né? Mas o que a gente pode fazer é pegar outro triângulo exatamente igual, juntar e aí a gente tem um paralelogramo, né? E nota que esse paralelogramo tem a mesma altura do triângulo, certo? A altura aqui do triângulo e do paralelogramo são a mesma, né? Então, mesma altura, a base do triângulo é a base do paralelogramo, certo? Só que eu precisei de dois triângulos, né, para montar esse paralelogramo. Então, a área do triângulo vai ser Então, a área do triângulo é igual a 1/2 da base vezes a altura. E a partir de triângulos e paralelogramos, a gente consegue montar, né, qualquer outro polígono, certo? Então, eu posso pegar um polígono, quebrar ele em paralelogramos e triângulos e aí calcular a área dele. Bom, a gente já sabe calcular áreas de retângulos e polígonos em geral. Agora, como é que a gente pode fazer para calcular a área de uma região curva, como essa aqui, que é a área sobre o gráfico de uma função f de x? Bom, como a gente já sabe calcular áreas de retângulos, a gente pode tentar aproximar essa região curva por retângulos. Então, se eu pegar aqui um retângulo grande aqui, eu vejo que eu tenho uma primeira aproximação, mas essa aproximação não é tão boa, porque fica sobrando aqui, né? A gente vê um pedaço, né? Então, eu posso tentar subdividir e pegar ainda mais retângulos, né? E aí eu vejo que a minha aproximação vai melhorando um pouco. Então, você, inclusive, tem uma compensação aqui, né? Onde a região azul ela fica maior, compensa um pouco essas partes onde a região vermelha fica menor, certo? Então, você fica com uma aproximação melhor. Então, a gente já vai percebendo que quanto mais retângulos eu tiver, melhor vai ser a minha aproximação. A quantidade de retângulos aqui corresponde a subintervalos aqui, no intervalo AB. O primeiro intervalo é de x1, que é igual a A até x2. O segundo subintervalo de x2 até x3 e assim por diante até o último subintervalo aqui, que vai de x5 até x6, que é o próprio B, né?
Então, eu fico com essa subdivisão do intervalo que a gente chama essa subdivisão de partição, certo? E a partição vai ser x1 igual a x2, que é um ponto entre A e B, x3 até um certo, vou colocar aqui um xn igual a p, tá bom? Aqui seria o x6, mas em geral você tem um xn igual a b. Quanto mais elementos eu tiver na minha partição, mais retângulos eu vou ter, melhor vai ser a minha aproximação. Essa é a nossa primeira abordagem, né? Nota também que esse retângulo, além da base dele ser o intervalo, né, de x1 até x2, por exemplo, a altura dele vai ser f de x2. Esse segundo retângulo, a altura dele vai ser f de x3. Então, eu pego sempre o f do ponto que está mais à direita. De modo que a área da região vermelha, que é a minha aproximação, vai ser igual à soma das áreas desses retângulos. Ou seja, f de x2 vezes então, a área vermelha vai ser a soma das áreas de todos esses retângulos, que vai ser dada por essa expressão aqui. Quanto mais subintervalos eu tiver, mais retângulos e mais parcelas essa soma vai ter. De modo que se eu fizer a base desses retângulos tender a zero, né? Ou seja, eu tiver mais e mais retângulos, então a base deles vai tender a zero. Essa soma vai ser uma soma com infinitas parcelas, né? Vai tender a ter infinitas parcelas. Como é que a gente faz esse tipo de soma? É aí que entra a parte de séries. Então, a gente vai fazer aqui uma rápida apresentação de séries para a gente continuar trabalhando depois o cálculo de área. Então, séries são somas. Primeiro eu vou falar para vocês de uma notação que é muito usada para somatório. Então, a soma de um conjunto de números, A1, A2 até a N, é representada por essa letra grega, sigma. Aqui embaixo a gente coloca o primeiro índice, no caso é 1, porque o primeiro é o A1. Lá em cima coloca o último índice, que é o N, né? Então, apresentando essa soma aqui. Deixa eu fazer um exemplo para vocês. O somatório de 1 sobre I igual a 1 até 3 é igual a 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3, que é 11 sobre 6. Tudo bem, a gente já sabe como escrever uma soma. Agora, essa soma ela tem uma quantidade finita, claro, de parcelas, né? O A1, o A2 até o AN. E se eu tivesse uma quantidade infinita de termos? Então, dada uma sequência infinita de números, então você tem A1, A2, aí você tem lá o AN, mas depois do AN você continua indefinidamente. A série correspondente
a esta sequência, vou abreviar, então a série a gente representa por soma. Aqui a gente pode colocar i igual a 0 ou i igual a 1, tá? Às vezes você quer começar com índice 0, às vezes com índice 1. Nesse caso aqui, como os A's aqui estão começando com índice 1, a série começa do 1, né? E isso é o limite quando n tende a infinito do somatório igual a 1 até n dos a's. Então, nota que quando n vai crescendo, eu estou pegando cada vez... Quando n vai crescendo, eu estou pegando cada vez mais parcelas aqui, né? Então, primeiro você tem o somatório de 1, depois de 2, então A1 mais A2, depois A1 mais A2 mais A3, A1 mais A2 mais A3 mais A4, e assim sucessivamente. O limite de todos esses somatórios é o que a gente chama de série, e a gente representa assim. Nota que aqui, na parte de cima do sigma, né, dessa letra, você tem o símbolo de infinito aqui. Tá? Então, de fato, você não está somando infinitas parcelas. A gente está calculando o limite de uma soma cujo número de parcelas tende a infinito. Tá bom? Mas, normalmente, de maneira mais direta, a gente costuma falar que é uma soma de infinitos termos. Ok. A gente tem um exemplo que é um exemplo já conhecido de vocês, exemplo é a série geométrica, que vocês conhecem do ensino médio como PG infinita. Então, como é essa PG? Essa PG é o somatório, né, de R elevado a I de I igual a 0, onde R é um número fixo menor do que 1 e maior do que 0. Certo? R é chamada a razão dessa PG, dessa série geométrica. Aí vocês devem lembrar que essa série a gente pode calcular ela e de fato ela vai convergir, ou seja, o limite existe e é igual a 1 sobre 1 menos. Pessoal, quem quiser pular essa parte agora que está com o slide cinza, pode pular, tá? Ela é uma parte não essencial para o segmento da nossa aula, tá bom? Aqui eu vou fazer uma pequena digressão e vou voltar a uma coisa que a gente comentou na primeira aula do curso, sobre o paradoxo de Zenão. Lembra que o Zenão era um filósofo grego da antiguidade e o Zenão ele era fã de corridas, né? Principalmente do corredor Usain Bolt. Só que o Zenão ele ficava pensando sobre isso e ele chegou à conclusão de que a corrida era uma coisa impossível, só podia ser uma ilusão. Por quê? Porque aqui você tem os 100 metros, né? Então o corredor ele vai de 0 até os 100 metros. Só que para chegar no ponto final, ele tem que passar pela metade, né? Que é 100 sobre 2, 50. E depois que passar por essa metade, ele tem que passar pela metade do que resta, entre 50 e 100. Né? Daqui para cá, até ele tem que passar por 75, né?
Só que quando ele passar do 75, aí ele vai ter que vir aqui e passar do que ainda falta. 87,5, né? E assim por diante, né? Então, de modo que o corredor vai ter que percorrer infinitos desses pequenos trechos aqui, que são sempre metade do que falta. Isso é uma soma infinita, né? De pequenos trechos aqui, eu vou denotar por PI, né? I igual a zero até infinito. Como na antiguidade eles não sabiam lidar matematicamente com o infinito, ele achava que essa soma tinha obrigatoriamente que dar infinito. Como é impossível a pessoa percorrer uma distância infinita, isso seria absurdo. Então, na verdade, ele concluía que a corrida do Bolt era uma ilusão e que, na verdade, as coisas eram estáticas, não podia existir movimento por causa desse aparente paradoxo. Depois do que a gente viu agora, né, e ao longo do curso de cálculo, com o estudo de limites, a gente sabe que essa soma aqui pode muito bem ser finita. E é. Olha só, essa soma, a gente está somando sempre o quê? Sempre metade do caminho que falta. Então, quando ele está no zero, ele vai percorrer a primeira parte, que é 50 metros, né? Então, ele vai percorrer aqui 100 sobre 2. A segunda parte, ele vai ter que percorrer uma distância que é a metade do que falta. Então, ele vai percorrer aqui, né? No caso aqui, 100 sobre 2. A metade de 100 sobre 2 é 100 sobre 4. Quando ele chegar aqui no 75, o que falta? Falta 100 sobre 4, mas ele vai percorrer esse trechinho aqui, que é 100 sobre 8. O comprimento, né? E assim por diante, né? Ou seja, esse somatório é a série que I, vamos colocar aqui igual a zero até infinito, de 100 sobre 2 elevado a I mais 1. Olha só, o I começa no zero. Então, a primeira parcela aqui vai ser 100 sobre 2 elevado a 0 mais 1, 100 sobre 2. A segunda parcela, 100 sobre 4 e assim por diante. Tudo bem. Então, a gente representou aqui corretamente o somatório. Mas, olha só, a gente acabou de ver que esse somatório é um limite de somas finitas. É o limite quando n tende a infinito e somatório I igual a 0 até n de 100 sobre 2 elevado a i mais 1. Esse somatório infinito é um limite de somas finitas. Cada elemento desses aqui é uma soma finita, então eu posso tratar normalmente como soma finita, né? Esse limite aqui é um limite quando n tende a infinito. O 100 que está aparecendo em todas as parcelas eu posso colocar em evidência, então fica 100 vezes a soma i igual a 0 até n de 1 sobre 2 elevado a i mais 1. Olha só, aqui já está ficando com cara de série geométrica. Essa parte aqui, ela já está com cara de série geométrica. O que falta ainda? O 2 está elevado a i mais 1 aqui. Eu vou colocar 1 meio em evidência.
Tá bom? Então, aqui eu vou tirar 1/2 do somatório, vai ficar dividindo o 100 lá, né? O 2 dividido por 100 dá 50. 50 vezes somatório igual a 0 até n de 1 sobre 2 elevado a i. Agora, esse somatório que está aqui, a gente sabe como é que faz, né? E aí, a gente pode tirar aqui o 50 do limite e a gente fica com, finalmente, a gente vê que esse limite nada mais é do que 50 vezes a série de i igual a 0 até infinito de 1 sobre 2 elevado a i. Essa parte aqui, claramente, é a série geométrica de razão 1/2. E a gente já sabe calcular o valor dessa série, que é 1 sobre 1 menos a razão. 1 sobre 1 menos 1/2, porque a razão dela é 1/2. Isso é 50 dividido por 1/2, ou seja, 100. Então, de fato, essa série converge para 100, exatamente os 100 metros que o corredor deve percorrer. Então, a gente vê que não existia, de fato, um paradoxo. O que acontecia na época de Zenão é que a matemática não tinha ainda as ferramentas para lidar com a noção de infinito, de soma infinita, e essas coisas só foram surgir muitos séculos depois, né? Então, não é que o Zenão fosse burro, é que realmente ele não tinha as ferramentas para trabalhar com esse problema. Então, vamos voltar para a questão da área. Bom, seja uma função f de x definida em um intervalo AB. E f de x não negativa, tá certo? Então, f de x maior ou igual que 0 nesse intervalo. Então, definimos a área sobre o gráfico de f de x por esse limite aqui. É como a gente tinha falado, tá? F de um ponto em cada subintervalo vezes o comprimento do subintervalo. Aqui o P está variando sobre todas as partições do intervalo AB. Então, o processo é como eu tinha falado para vocês. Você pega o gráfico da função e aí você vai fazendo sucessivas subdivisões em retângulos, né? Então, eu pego primeiro só um retângulo grande, né? E calculo a área desse retângulo. Então, esse limite aqui vai fazer exatamente isso. Então, essa partição é a partição só com um retângulo, eu vou calcular a área desse retângulo. Depois eu faço uma partição com 2 retângulos, né? Depois com 3, e depois, enfim, vou fazendo diversas partições até que eu vou ficando com intervalos, claro,
cada vez menores aqui na partição, né? Então, quanto mais eu vou subdividindo aqui, menor vão ser o comprimento desses subintervalos. Por isso que a gente diz que o comprimento da partição aqui está tendendo a zero, porque o comprimento dos subintervalos, à medida que eu vou tomando retângulos cada vez mais estreitos, esse comprimento do subintervalo está tendendo a zero. Tomando o limite, o que eu vou obter é a área, se o limite existir, tá bom? Agora notem que aqui a gente está supondo que f de x é uma função não negativa, certo? Então, ela está sempre acima do eixo x. Isso por quê? Porque ela estando acima, quando eu pego f de x, estrela, isso é a altura do retângulo, é um número positivo, vezes a largura de cada retângulo, tá bom? Por isso que a gente tem que ter que f é positiva, porque aqui tem que ser uma altura, tem que ser um número positivo, tá bom? Agora, nada impede que a gente calcule um limite desse tipo para uma função que assume valores negativos também. Só que aí o que a gente obtém não é a área, é a integral da função, tá bom? Então, se a função não necessariamente é positiva, então quando a função pode assumir valores também negativos, esse limite ele não vai convergir para uma área, tá bom? Ele pode ser, inclusive, um valor negativo. Então, ele não é área, mas ele é o que a gente chama de integral da função. E a integral da função a gente representa por esse símbolo aqui, olha só. Aqui a gente tem esse símbolo alongado, né, que é o sinal de integral. Os limites do intervalo, eu estou integrando de A até B. E aqui aparece esse dx, né? Porque ele está me dizendo que a minha variável de integração é o x. A integral é dada justamente por um limite semelhante ao limite que dá a área, certo? Sendo que a área só vale quando a função é estritamente positiva. Nesse caso aqui, a gente tem o mesmo limite formalmente, aqui as partições com o comprimento da partição tendendo a zero, aqui os extremos de cada subintervalo, né? Enfim, aqui um ponto dentro de cada subintervalo, só que aqui a função pode assumir também valores negativos. Então, a integral é isso. Ela seria a área se f de x fosse uma função positiva. Então, agora a gente precisa saber quando o limite vai existir. Para isso, existe um teorema. Se f de x é contínua, em AB, o limite, aqui eu vou chamar esse limite de estrela, tá bom? Então, esse limite aqui é estrela, o limite existe, certo? Isso quer dizer que se f é positiva, a gente pode calcular a área através desse limite, e se f ela não necessariamente for positiva, então esse limite converge para integral, como a gente acabou de definir. Tá certo? Então, se a função é contínua, e a maioria das funções que a gente trabalha no nosso curso são contínuas,
Então, eu posso calcular esse limite e eu posso falar em integral. E se a função for positiva, eu posso falar em área sobre o gráfico. Eu não vou demonstrar esse teorema, a demonstração é muito complicada, tá bom? Mas a gente pode usar esse teorema e já saber que funções contínuas têm integral e que se forem positivas a gente pode falar também em área sobre o gráfico.